noite. Olá, boa noite. Polícia decreta prisão preventiva de João de Deus por abusos sexuais. Mais de 300 mulheres registraram denúncia contra o médium e filha dele reafirma que também foi abusada. E você vai ver ainda. Presidente Michel Temer assina a extradição de Cesare Battisti. Italiano acusado de terrorismo teve a prisão decretada pelo ministro do Supremo, Luiz Fux. Polícia faz buscas em apartamento e gabinete do vereador Marcelo Siciliano, suspeito de envolvimento na morte de Marielle Franco. Investigadores querem saber se grilagem de terras na zona oeste do Rio pode ter motivado o crime. Juntos, presidente e presidente eleito participam de inauguração de submarino no Rio de Janeiro. Temer diz que Bolsonaro fará um governo extraordinário. Imigrante de 7 anos morre de desidratação sob custódia da polícia americana na fronteira com o México. O presidente Michel Temer e o presidente eleito Jair Bolsonaro participaram hoje da cerimônia de lançamento ao mar do submarino Riachuelo, no Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro. A embarcação será usada no patrulhamento do litoral brasileiro. Um submarino para 2 presidentes. O atual, Michel Temer, e o futuro, Jair Bolsonaro, reunidos no lançamento do Riachuelo, o primeiro submarino da Marinha Brasileira fabricado no país. Mas coube à primeira-dama Marcela Temer batizar a embarcação. O Riachuelo é fruto de um programa de cooperação tecnológica entre Brasil e França que resultará, até 2029, na produção de 4 submarinos convencionais e 1 de propulsão nuclear. Um investimento de 35 bilhões de reais. Na cerimônia, chamou a atenção a quantidade de elogios e gentilezas feitos pelo presidente Michel Temer ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Por 2 vezes, Temer saiu do protocolo. Chamou Bolsonaro para acionar o mecanismo e baixar o submarino ao mar e para descobrir a placa de inauguração. No discurso, mais afagos. Tendo absoluta convicção, absoluta certeza de que o presidente Bolsonaro e sua equipe farão um extraordinário governo, não só pelo que revelaram nas suas falas, mas pela história do presidente Bolsonaro e daqueles que compõem a sua equipe. Bolsonaro não discursou e nem falou com os jornalistas. O presidente Michel Temer assinou no fim da tarde a extradição do italiano Cesare Battisti. O ministro do Supremo, Luiz Fux, decretou a prisão de Battisti na noite de ontem. Ele está foragido. A extradição de Cesare Battisti foi determinada pelo presidente Michel Temer depois que o ministro Luiz Fux derrubou uma liminar dada por ele mesmo em 2017 e que proibia a extradição do italiano. Ele foi condenado na Itália por 4 homicídios na década de 70 e desde 2007 a justiça italiana tenta que ele volte ao país para cumprir a pena. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ele poderia ser extraditado, mas deixou a deliberação final para o presidente da República. Na época, Lula negou o pedido de extradição. No ano passado, a Itália pediu que o presidente Michel Temer revisasse a decisão de Lula. Temendo que a extradição pudesse ser autorizada, Battisti recorreu ao Supremo Tribunal Federal e pediu um habeas corpus preventivo, que foi concedido pelo ministro Luiz Fux. Mas foi essa a decisão derrubada nesta quinta-feira e que abriu espaço para a extradição. Um dos motivos que pesou para a decisão do ministro Luiz Fux foi a suspeita de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Em outubro do ano passado, Battisti foi flagrado tentando cruzar a fronteira com a Bolívia com 6 mil dólares e mais de 1.000 euros não declarados. Cometeu uns outros atos criminosos que foram levados em consideração pelo Ministério da Justiça. Aí então nós verificamos que o presidente Temer manifestara o desejo de extraditá-lo. O Supremo Tribunal Federal já tinha autorizado a extradição, só que a entrega do extraditado
fica sujeito ao presidente. Antes que Temer assinasse a extradição, cogitou-se que a decisão poderia ficar para o presidente eleito Jair Bolsonaro. Pelo Twitter, o ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, chegou a dizer que ficaria grato se Bolsonaro ajudasse a Itália a fazer justiça e desse de presente a Battisti um futuro em sua terra natal. O presidente eleito respondeu agradecendo e desejando que tudo seja normalizado no caso deste terrorista assassino defendido pelos companheiros de ideais brasileiros. E finaliza dizendo: conte conosco. Battisti mora na cidade de Caninéia, no litoral de São Paulo. As polícias civil e federal procuraram por ele, mas a casa estava vazia e fechada. Uma investigação está sendo feita para localizá-lo, mas até o momento ele é considerado foragido. Em nota, a defesa de Cesare Battisti se disse surpreendida com a decisão do ministro Luiz Fux e já recorreu. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, que confusão das boas essa do Cesare Battisti, hein? Confusão política, jurídica. O Lula concedeu asilo para ele, deixou que ele ficasse no país no último dia no cargo. E o Temer agora, no apagar das luzes, toma a decisão oposta e manda extraditar o Battisti. E aí? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Aí é um pouco o samba jurídico em que a gente vive, né? O pagode jurídico, pagode de fundo de quintal, no mau sentido. Bom, começa de saída que deixaram para o Battisti a seguinte decisão. Ou eu fico aqui em Cananéia esperando que saia a ordem de extradição e vou para a prisão perpétua, ou fujo. Ele acabou tomando a decisão de fugir, tudo indica, vamos ver. Bom, vamos lá, vamos começar do começo, porque eu escrevi muito sobre essa história. A concessão do refúgio ao Battisti já foi um absurdo completo, quando a gente retoma o caso. Vamos lá, ele foi condenado na Itália por 4 assassinatos. Prestem atenção, ele foi condenado por crime comum, ele não foi condenado por crime político. E é por isso que o crime não prescreveu. Não foi considerado crime político. Fugiu para o Brasil e aqui pediu refúgio. O CONARE, que é o Conselho Nacional de Refugiados, daqui ligado ao Ministério da Justiça, disse o seguinte: não é para conceder refúgio, porque ele não é um refugiado político. Ele está fugindo de uma condenação por crime comum. Mas, claro, a defesa do Battisti desde sempre dizia não é um crime político. A própria Corte Europeia de Direitos Humanos recusou um recurso do Battisti dizendo não é uma condenação política, é uma condenação por crime comum. O Estado italiano recorreu ao Supremo e o Supremo tomou a seguinte decisão: olha aqui, a concessão do refúgio é ilegal porque não é condenação política, isso foi por maioria, mas cabe ao presidente decidir. E o presidente decide soberanamente. Uma decisão esquisita, porque se é ilegal, como é que o presidente poderia tomar uma decisão acima da lei? De todo modo, o Lula disse, então fica no último dia de mandato dele, do segundo mandato, ele disse, então ele fica aqui. E valeu a seguinte decisão do Supremo: é o presidente, em última instância, quem decide. Sempre. Bom, se é, então um presidente pode rever a decisão de outro presidente? Isso ficou pendente. O Fux agora está dizendo que sim. Mas atenção, vamos pensar um pouquinho na decisão do Fux. Em 2017, ele foi preso tentando entrar na Bolívia, o Battisti, com uma soma de $6 mil, 1.200 euros. Foi acusado de evasão de divisas. Convenho que há uma certa licença poética aí, né? Se for pegar os moambeiros que entram e saem do Paraguai, né? Mas afinal era o Battisti. O Temer demonstrou a intenção de rever a decisão do Lula. A defesa do Battisti entra com habeas corpus preventivo no Supremo. Opa, peraí, não pode extraditar. O Fux vai e concede uma liminar proibindo a extradição. Presta atenção nisso aqui. Uma decisão provisória proibindo a extradição ad referendo do Pleno. Isto é, quem vai decidir é o Pleno do Supremo. Mas isso foi antes do Bolsonaro ganhar a eleição. O Bolsonaro ganha a eleição, parece que o Fux mudou de ideia e toma agora uma decisão definitiva, dizendo o presidente pode extraditar, e o presidente decidiu extraditar. Eu acho que o lugar do Battisti é a cadeia na Itália. O que eu lamento é essa confusão jurídica. O que eu lamento é o fato de a gente ter um ministro que concede uma liminar
e 2 meses depois caça a liminar que ele próprio concedeu, sem deixar claras as razões por que concedeu e por que cassou. Porque essa história, não, cabe ao presidente decidir. Bom, mas isso está valendo desde que o Supremo assim decidiu, lá atrás. Né? Então é uma bela confusão. Eu acho que o Battisti, se for encontrado, vai ser extraditado. Mas não parece que vai ser muito fácil. E claro, a defesa dele vai recorrer ao Supremo, sim, para ver se consegue suspender a extradição. Provavelmente o Toffoli é que vai ter que tomar a decisão no plantão. Queridos, bom Natal, ótimo Ano Novo. Eu só volto agora no dia 14 de janeiro. Vou descansar, vou ganhar uma cor. Voltarei mais moreno do que Jambo, eu juro. Bom Natal, excelente Ano Novo para todos. Bom Natal, bom Ano Novo e juízo, Reinaldo. Então, 2019 está chegando e a nossa comentarista de economia, Salete Lemos, nos dá agora dicas para o fim e o começo do novo ano. Olá, boa noite a todos. Ufa! Fim do ano chegou, né? Hora de fechar as contas e de se preparar para o ano de 2019 que promete. E eu não estou falando de promessas boas ainda, apesar de acreditar que boa parte das promessas boas serão sim cumpridas a tempo. Hoje, gente, nós vamos falar do balanço 2018. Mais um ano perdido para um país que tem fome de emprego, crescimento econômico e uma enorme carência de qualidade de vida. São desafios que nós não temos a menor possibilidade de vencer no ano que vem, mas que temos sim o compromisso de acompanhar todo e cada detalhezinho dessa nova jornada que vamos iniciar em 2019 com o governo eleito democraticamente Bolsonaro com 55% dos votos. E assim como todos nós brasileiros, estamos fechando o balanço de 2018 para darmos início ao planejamento 2019. Também o governo se debruça sobre as contas que, aliás, insistem em não fechar. Na verdade, é exemplo de milhões de famílias brasileiras, né? Também o governo Bolsonaro começa o ano de 2019 com todas as receitas comprometidas. E isso, apesar de um orçamento de 3,3 trilhões de reais. O dinheiro que entra nos caixas do governo já está praticamente todo comprometido com o pagamento de velhas contas. Novas contas, novos investimentos, nem um centavo. Nenhuma previsão de um centavo sequer, verdade. Aliás, gente, falando em trilhões de reais que o governo Bolsonaro vai tirar de todos nós, contribuintes brasileiros, e que, mesmo sendo uma montanha de dinheiro, não paga todas as velhas contas do governo, com privilégios, regalias, etc. e tal. Vamos falar de uma coisa que, olha, me incomoda há muito tempo. Aliás, me incomoda desde 1996. Eu estou falando do imposto. Estou falando de imposto que pagamos neste país sem direito à sonegação, ou seja, sem direito a refis, tá? Somos nós, trabalhadores brasileiros, que pagamos imposto neste país. Eu estou falando de imposto de renda, né? Nós pagamos imposto que é cobrado nos países de primeiro mundo. Mas esse imposto nos garante um serviço de quinto mundo. E olha, apesar de o novo governo ter como prioridade a reforma tributária, eu não ouvi, gente, até agora, nenhuma palavra sobre a correção da tabela do imposto de renda, que vai promover, no começo do próximo ano, um rombo no orçamento de todos nós brasileiros. É um assunto que eu faço questão de chamar a atenção, não apenas do ministro Paulo Guedes, mas também do presidente. Presidente Bolsonaro, por favor, imposto de renda está sem correção real desde 1996. A defasagem chega a 88,4%. Presidente, por favor, lembre o ministro Guedes
Corrija a tabela do imposto de renda, Bolsonaro. Por favor, presidente. Enquanto isso, aproveite seu final de semana. O Ministério Público Federal denunciou hoje à Justiça 29 pessoas, entre elas 10 deputados estaduais do Rio de Janeiro e o ex-governador Sérgio Cabral. Os suspeitos são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa em esquemas envolvendo nomeações viciadas e pagamentos de propina a deputados em troca de apoio aos governos de Cabral e de Luiz Fernando Pezão. A operação, denominada Furna da Onça, um desdobramento da Lava Jato, começou no mês passado e prendeu 20 pessoas suspeitas de movimentar cerca de 54 milhões de reais. Estão sendo julgados em Pernambuco um homem e 2 mulheres acusados de canibalismo. O caso aconteceu há 6 anos na cidade de Garanhuns. Jorge Negromonte da Silveira, Isabel Cristina Pires da Silveira e Bruna Cristina Oliveira da Silva, conhecidos como os canibais de Garanhuns, voltaram ao banco dos réus nesta sexta-feira, no Recife. Eles são acusados de assassinar e esquartejar 2 mulheres em 2012. Segundo a promotoria, os réus faziam parte de uma seita e acreditavam que as vítimas eram impuras. Depois de cometerem os assassinatos, Jorge, Isabel e Bruna consumiam e produziam empadas com a carne das vítimas. A história macabra chocou a cidade de Garanhuns, no agreste pernambucano. O trio já foi condenado em 2014 pelo assassinato de uma jovem ocorrido em 2008. A polícia ainda investiga outros 4 assassinatos de mulheres envolvendo os canibais de Garanhuns. De acordo com denúncia do Ministério Público, os réus procuravam as vítimas em igrejas evangélicas. Atraídas para a casa deles, eram assassinadas e esquartejadas. São acusados de ocultação de cadáver, de vilipendação de cadáver, utilizaram cartões de crédito das vítimas para fazerem compras, são acusados de estelionato, de furto. Enfim, são 6 ou 7 acusações que serão todas submetidas à apreciação do Conselho de Sentença de hoje, e a Promotoria de Justiça, baseada na prova que existe dentro dos autos, acredita na condenação dos 3. A defesa de Jorge alega que ele tem transtorno mental e não deveria ir à júri popular. Dentro dos autos está comprovado e provado pelo CAPS e pelo INSS que ele é esquizofrênico paranoide. Não é doença mental, é um transtorno, é bem verdade. Ninguém mata ninguém para comer carne humana que não seja um transtorno de personalidade, o que não os isenta de responsabilidade penal. Já o advogado de Bruna afirma que ela foi coagida por Jorge, com quem se relacionava. Ele coagiu ela a participar desse crime, tornou ela prisioneira e ameaçava não só ela de morte, como também os pais dela. O Tribunal de Justiça não confirmou se o julgamento pode terminar ainda hoje. A polícia divulgou novos trechos de cartas escritas pelo atirador da Catedral de Campinas. Ele matou 5 pessoas e cometeu suicídio. O repórter Ed Polo está na cidade e tem mais detalhes dessa investigação. Boa noite, Ed. Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a todos. Hoje cedo a Polícia Civil fez uma nova investida na casa do atirador Euler Francisco Granola, de 49 anos, no município de Jacareí, uma cidade bem próxima aqui, no município de Valinhos, uma cidade bem próxima aqui de Campinas, e lá ela encontrou no quarto dele, Amanda, bastante material robusto que pode indicar que realmente ele era uma pessoa fria, calculista, como um diário. Nesse diário são cartas com textos desconexos. Ele vinha escrevendo esse diário desde do ano passado e partes desse trecho a gente tem agora aqui, olha só. Ele diz o seguinte: tenho que fazer algo grande para que isso provoque a necessidade do Estado fazer uma investigação rigorosa do que aconteceu e quem são os verdadeiros culpados. Num outro trecho ele fala: infelizmente eles só param com ajuda profissional. Ele abre um parênteses: o Estado negou, minha família negou, fecha parênteses, eles só entendem isso quando acontece um massacre. Para os 2 delegados que participam da investigação, ele quis dizer o seguinte: a insatisfação dele, porque ele foi procurar a polícia para dizer que estava sendo perseguido, a polícia não deu bola para isso, não tinha provas, então para mostrar que ele realmente queria
dar provas, né, de seu poder para a sociedade e para a polícia, ele acabou realizando esse massacre aqui, né, esse tiros, que ele acabou matando 5 pessoas e depois se deu um tiro na cabeça. Para os delegados, Amanda e Augusto, a tragédia poderia ser maior, porque na casa foram encontrados carregadores, foram encontrados também munição, várias munições, e o que significa que ele se preparava para fazer algo bem maior. A polícia já tem em mãos também partes de trechos do caminho que ele está fazendo, né, que ele fez para chegar até aqui, que é montar esse quebra-cabeça para conseguir saber exatamente o que teria, se alguém teria ajudado ele, se ele veio sozinho, enfim, são perguntas ainda sem respostas que a polícia espera dar nos próximos dias. Segunda-feira, aqui na Catedral, está marcada uma missa em homenagem às vítimas dessa tragédia. É de Polo de Campinas para o Rede TV News. A Polícia do Rio fez buscas no apartamento e no gabinete do vereador Marcelo Siciliano. Ele já foi citado em delações e é suspeito de envolvimento nas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O vereador Marcelo Siciliano, do PHS, se apresentou na cidade da polícia pela manhã, depois que os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a ele. A polícia apura se os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, no dia 14 de março, foram motivados por crimes ambientais e grilagem de terras. Siciliano nega envolvimento. Estou realmente muito revoltado com isso tudo, continuo indignado com essa acusação maligna que fizeram a meu respeito. Confio na justiça e estou aqui mais uma vez me colocando à disposição. Siciliano já havia prestado depoimento sobre o caso Marielle. Ele foi apontado por uma testemunha como o mandante da morte da vereadora. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, publicada hoje, o secretário de Segurança do Rio, general Richard Nunes, disse que a morte de Marielle estava sendo planejada desde o ano passado e que ela foi assassinada porque colocava em risco o interesse de milicianos pelo domínio de áreas controladas pelo grupo. Ontem, a Polícia Civil fez uma operação para prender suspeitos dos assassinatos. Os mandados foram cumpridos no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, com base em inquéritos paralelos à investigação do caso. Os detalhes da ação não foram divulgados. Durante uma entrevista coletiva nesta tarde, o deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL, criticou as declarações do secretário de Segurança. Ele disse que é preciso tomar cuidado para que as investigações não fiquem só nas especulações e que é necessário ter provas do que motivou o assassinato de Marielle. O deputado cancelou um evento que faria amanhã em Campo Grande, na Zona Oeste. Ele foi informado pela polícia de que milicianos iriam matá-lo durante o compromisso público. Mas é inadmissível você imaginar que nesse Rio de Janeiro, com uma vereadora brutalmente assassinada sem que esse crime tenha sido esclarecido, em pleno século XXI, né, você tenha um grupo criminoso dominando uma quantidade tão grande de território, capaz de ameaçar, capaz de matar, capaz de explorar uma quantidade tão grande de gente. A Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público e o ex-presidente Lula se tornou réu por lavagem de dinheiro em um negócio na Guiné Equatorial. Ao vivo de São Paulo, a repórter Estela Freitas tem as informações. Oi, Estela, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. O ex-presidente Lula é acusado de ter recebido R$1 milhão em negócio na Guiné Equatorial, envolvendo o grupo brasileiro ARG, que teria sido beneficiado no esquema. Essa denúncia foi feita no mês passado pela Força Tarefa da Operação Lava Jato aqui em São Paulo e aceita hoje pela Justiça Federal. Segundo o Ministério Público, o valor teria sido dissimulado como forma de doação ao Instituto Lula entre 2011 e 2012 e as provas estão nos e-mails do Instituto Lula. Em nota, a defesa do ex-presidente disse que essa nova ação é descabida e que não apresenta nenhum ato concreto de alguma atitude do ex-presidente Lula que comprove lavagem de dinheiro ou tráfico de influência. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. A polícia procura por um homem que espancou a namorada em Araguari, no interior de Minas Gerais. A própria família já tinha denunciado o histórico de violência do suspeito. A jovem Camila Alves do Nascimento, de 21 anos, que aparece nas fotos com o namorado Kleber, é essa mesma mulher que hoje se recupera de um espancamento que teria sido causado por ciúme. Eu não podia ter amizade, eu não podia conversar com ninguém.
entendeu? Eu não podia ir na casa da minha mãe, que ele ficava desconfiando de mim. As marcas da violência no rosto da jovem são impressionantes. De acordo com o boletim de ocorrência, na última terça-feira, Kleber Lúcio de Oliveira Júnior, de 29 anos, agrediu a namorada a socos. Camila foi socorrida por um vizinho e internada no hospital da cidade de Araguari, em estado grave. De acordo com a polícia, a própria família do agressor confirmou que esse não foi o primeiro caso de violência dele contra mulheres. Ele já tem esse histórico de violência, principalmente contra ex-mulheres, ex-namoradas. É uma pessoa aí que já vem com um histórico violento. Kleber Lúcio ainda é procurado pela polícia e pode responder por tentativa de homicídio. Nossa, que horror. A Justiça de Goiás decretou a prisão preventiva de João de Deus. O médium é acusado de abuso sexual por mais de 300 mulheres. A repórter Renata Teodoro está em Abadiânia, no interior de Goiás. Tem mais informações? Já sabe alguma notícia sobre o paradeiro de João de Deus? Ele já se entregou, Renata? Oi, boa noite, Amanda, Augusto, boa noite para você que está acompanhando o Rede TV News. Ainda não, viu, Amanda? Ele ainda não se entregou, mas a polícia passou a tarde procurando pelo médium. A assessoria dele diz que ele está aqui no estado de Goiás e o advogado dele, o doutor Alberto Toron, diz que ele pode se entregar a qualquer momento. O doutor Toron teve acesso à decisão agora há pouco, no fim da tarde, e ele diz que já está preparando um habeas corpus, um pedido para que o João de Deus seja solto. A prisão ela foi decretada pelo juiz Fernando Augusto Chacha, que entendeu que seria mais seguro manter o João de Deus preso preventivamente para que ele não coíba e nem faça mais vítimas. Já são aí mais de 300 denúncias, colhidas pela Força Tarefa do Ministério Público. Entre essas denúncias, a da filha dele, que deu entrevista para uma revista. E a gente separou os principais trechos para assistir agora. Em relato à revista Veja, Dalva Teixeira diz que foi abusada pela primeira vez pelo pai quando tinha apenas 10 anos. Ele me levou para dentro do quarto dele e tirou a minha roupa. Perguntei o que ia fazer e ele respondeu: o pai vai fazer um trabalho espiritual para você com Dom Inácio de Loyola. Então ele ficou pelado, começou a passar o pênis no meu corpo todo e me penetrou. Essa tortura durou até os 14 anos, quando meu pai descobriu que eu estava grávida de outra pessoa. Ele me bateu muito, com vara de ferrão, com aquele negócio de laçar boi que tem uma bola de cimento na ponta. Tenho a cicatriz até hoje. Ele disse que eu não ia casar. Pisou na minha barriga. Dizia: eu vou te matar, você está grávida. Fiquei casada até os 20 anos. Quando me divorciei, voltei a morar na casa do meu pai. Ele me colocou num apartamento no fundo da casa e começou tudo de novo. Em 2017, os filhos de Dalva entraram com uma ação na justiça contra João de Deus, pedindo uma indenização por danos morais pelo que a mãe havia sofrido. Na época, Dalva estava internada em uma clínica e disse que foi coagida pelo médium a gravar um vídeo desmentindo as acusações. Quero declarar a todos que essa pessoinha que está aqui do lado nunca me abusou sexualmente. Hoje ela afirma que acredita nas centenas de mulheres que dizem ter sido vítimas de João de Deus. Nenhuma dessas mulheres mentiu. Eu sei que elas estão dizendo a verdade. Isso eu senti na pele. Eu sofri. As denúncias são muito graves. Uma jovem de 25 anos foi morta a facadas no caminho para o trabalho em Santos, litoral sul de São Paulo. O principal suspeito é o ex-marido da vítima. Ele está foragido. Na gravação de uma câmera de segurança, é possível ver o assassino com a mulher atrás de uma árvore. É neste momento, segundo a polícia, que a vítima é esfaqueada. Em seguida, o criminoso atravessa a rua tranquilamente e vai embora. Valquíria Ferreira Pedrosa levou pelo menos 4 facadas no pescoço e no tórax e morreu no local. Ela era balconista desta padaria há 1 ano e meio. O crime aconteceu a poucos metros do local, por volta das 6 da manhã de hoje. A polícia não tem dúvidas de que o autor do crime é Leandro Gonçalves Santana, de 36 anos, ex-marido da vítima. Pelas imagens que nós analisamos, inclusive as testemunhas, uma muito próxima da vítima, familiar da vítima, analisou as imagens e reconheceu sem sombra de dúvidas o ex-convivente dela
como a pessoa que está nas imagens e o autor do feminicídio. Valquíria se relacionou com o ex-marido por cerca de 10 anos e teve um filho com ele que hoje tem 6 anos de idade. O casal estava separado há um mês, só que Leandro não aceitava o fim do relacionamento. Parentes contaram que ele ameaçava e agredia a jovem. Por isso, ela já havia feito um boletim de ocorrência e tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Porque ele já mostrava um comportamento, segundo a vítima narrou anteriormente, agressivo e ciumento. Então, não aceitação da separação deve ter sido o principal motivo do autor cometer o crime. O irmão de Valquíria conversou com a nossa equipe, mas não quis gravar entrevista. Na padaria, os funcionários também estavam muito abalados e preferiram não falar. O caso foi registrado como feminicídio e descumprimento de medida protetiva. Note que as últimas 3 notícias contam histórias de violência grave contra mulheres. Isso ainda acontece muito no Brasil. 6 pessoas morreram em uma batida entre um ônibus que transportava romeiros e um caminhão em Campos Sales, no interior do Ceará. Foi no final da tarde de ontem, quando os romeiros voltavam de Canindé, onde participaram de missas. Vários passageiros ficaram presos nas ferragens. Morreram 3 mulheres e 3 homens, entre eles um motorista do ônibus. Outras 25 pessoas ficaram feridas. O condutor do caminhão já prestou depoimento à polícia. Um vídeo de celular gravado pela polícia durante uma perseguição registrou o momento em que o carro de um traficante em fuga, que transportava 350 quilos de droga, sofreu um acidente em uma rodovia em Cuiabá, Mato Grosso. Ele trafegava com 2 pneus estourados por tiros dos policiais. O veículo rodou na pista e bateu em uma carreta no acostamento. A droga ficou espalhada pelo chão. Ninguém se feriu. O Ministério da Saúde prorrogou até este domingo, dia 16, as inscrições do programa Mais Médicos para brasileiros e estrangeiros formados no exterior sem registro no Brasil. O prazo para aqueles que são registrados no Conselho Regional de Medicina se apresentarem nas cidades selecionadas também foi estendido e vai até terça-feira, dia 18. Até agora, 5.300 médicos compareceram nos municípios ou já começaram a trabalhar. Um filhote de tubarão-baleia com cerca de 8 metros de comprimento foi flagrado ao lado de um barco de passeio em Arraial do Cabo, no Rio. Os turistas ficaram surpresos com a presença do animal, que por alguns segundos nadou tranquilamente ao lado da embarcação. De acordo com a Guarda Marítima, a espécie costuma viver em águas mais quentes, próximas a países como México, Austrália e Filipinas. Os biólogos disseram que esse peixe não costuma atacar pessoas e que provavelmente ele estava desorientado. Nos Estados Unidos, uma menina de 7 anos morreu horas após ser detida por agentes que patrulham a fronteira com o México. Os detalhes com o correspondente do Rede TV News em Los Angeles, Fábio Borges. A morte da criança, que é da Guatemala, foi revelada pelo jornal americano Washington Post. A menina, o pai dela e outros cerca de 160 imigrantes foram detidos no estado do Novo México no dia 6 de dezembro. Cerca de 8 horas após a prisão, a garota teve convulsões e foi levada para um hospital, mas não resistiu. Ela teria morrido por desidratação, exaustão e choque, aparentemente por falta de alimentação durante dias. A morte da criança aumenta as críticas sobre as instalações onde imigrantes ilegais são mantidos. Os agentes da fronteira podem ser investigados. As autoridades querem saber se eles haviam notado que a menina estava debilitada e se ofereceram água e comida para ela. Uma autópsia deve apontar o que realmente matou a garota de 7 anos, que foi identificada como Jacqueline Cao. A chefe do Departamento Americano de Segurança, Kirsten Nielsen, alertou sobre o risco que os imigrantes enfrentam quando tentam cruzar a fronteira, mas disse que os policiais prestaram socorro imediato. O que aconteceu é que a família foi encontrada a cerca de 150 quilômetros das nossas instalações. Eles estavam em muitos e nossos agentes precisaram fazer algumas viagens para transportar todo o grupo, mas nós demos assistência imediata. Milhares de imigrantes que chegaram à fronteira com os Estados Unidos participaram de caravanas que partiram de países da América Central como Guatemala, Honduras e El Salvador. Muitos estão concentrados na cidade mexicana de Tijuana. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Morreu hoje a 4ª vítima do ataque a tiros em um mercado de Natal de Estrasburgo, na França. A
A promotoria de Paris confirmou a morte de um dos 13 feridos no atentado de terça-feira. Ele estava internado, lutando para sobreviver e não teve identidade revelada. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado. O ministro do Interior francês negou que exista qualquer tipo de ligação entre o autor dos disparos e o grupo terrorista. Cherif Shekat, de 29 anos, foi morto na noite de ontem, após uma caçada de 2 dias que envolveu mais de 700 policiais. Ele abriu fogo contra 2 policiais que o reconheceram caminhando na rua e acabou sendo morto. Outros 4 suspeitos de envolvimento no ato, que foi considerado terrorista, também foram presos. Entre eles, o pai de Cherif. O mercado de Natal de Estrasburgo, o mais tradicional da Europa, foi reaberto hoje, com a presença de autoridades francesas que prestaram homenagens às vítimas. Em Bogotá, um tribunal administrativo multou a construtora brasileira Odebrecht em 251 milhões de dólares. A companhia foi acusada pela promotoria da Colômbia de pagar cerca de 28 milhões de dólares em propina para obter o contrato da rodovia Rota do Sol 2. Além da indenização em dinheiro, a Odebrecht também foi proibida de fechar novos contratos com entidades oficiais do país por um período de 10 anos. O Facebook anunciou um novo vazamento de dados, que dessa vez afetou quase 7 milhões de usuários. Um erro de sistema fez com que um aplicativo tivesse acesso às fotos que foram carregadas na rede social, mas não haviam sido compartilhadas com amigos ou o público. A falha aconteceu em setembro deste ano e deixou os arquivos acessíveis durante 12 dias até ser corrigida. O Facebook informou que irá notificar todos os perfis afetados através de mensagens pela própria rede social. Em Nova Jersey, nos Estados Unidos, uma chuva de dinheiro na hora do rush. E não foi presente de Natal, não. Uma falha na porta de um caminhão blindado despejou dinheiro em uma rodovia. Os motoristas começaram a parar os carros em plena via para pegar os dólares. Resultado, pelo menos 2 acidentes entre os veículos. Passageiros de um ônibus que estava no sentido contrário registraram a confusão. Apesar das batidas, ninguém ficou ferido nem foi preso. O valor perdido não foi revelado, mas a empresa responsável afirmou que espera receber as notas de volta. Será? Uma passageira de um voo que saiu do Gabão rumo à Turquia deu à luz a 13 mil metros de altitude. A jovem, de 21 anos, entrou em trabalho de parto 3 horas depois da decolagem. Ela foi levada para o fundo da aeronave e contou com a ajuda dos tripulantes e do marido, que é médico, para dar vida ao menino Benel. Olha que gracinha. Assim que o avião pousou em Istambul, a mãe e o bebê foram levados ao hospital. Os dois passam bem. A cantora Shakira está na mira da Justiça da Espanha. O Ministério Público do país denunciou a artista por fraude fiscal. Agora ela pode ser obrigada a pagar uma multa milionária. Confira na reportagem de Paulo Otero. 14 milhões e meio de euros, o equivalente a 63 milhões de reais. Segundo os promotores, é esse o valor sonegado por Shakira. O dinheiro teria sido omitido do fisco espanhol entre 2012 e 2014, quando a cantora dizia viver nas Bahamas. O problema é que, de acordo com a Procuradoria, a artista já morava em Barcelona com o marido, o jogador Gerard Piqué. Os impostos pagos nas Bahamas são menores do que na Espanha. O Ministério Público quer que Shakira seja condenada a pagar o valor total sonegado, além de multa. Ao todo, são cerca de 19 milhões de euros. A cantora nega o crime e afirma que só se mudou para a Espanha em 2015. A acusação contra Shakira é apenas mais um caso envolvendo famosos e suspeitas de fraude fiscal na Espanha. Jogadores de futebol como Neymar, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo já foram ou ainda são investigados no país. Segundo noticiou hoje o jornal AS, o português vai reconhecer que é culpado por 4 crimes fiscais e tentará converter uma pena de 2 anos de prisão em multa. Paulo Otero, de Barcelona, para o Rede TV News. O técnico Fábio Carille se despediu nesta sexta-feira do Al-Ueda da Arábia Saudita. Nas redes sociais ele disse que foi uma das melhores experiências que já teve na vida. Carille retorna ao Corinthians 6 meses após deixar o clube para trabalhar na Ásia. Este aí é o avião que vai levar o Real Madrid para o Mundial de Clubes em Abu Dhabi. Depois de dar tapa no visual, ele ficou assim, ó.
Marcelo, Modric, Sérgio Ramos, Bale, Benzema foram os escolhidos para representar a equipe. A estreia dos merengues na competição é semana que vem, dia 19 de dezembro, contra o vencedor de Kashima Antlers e Chivas Guadalajara do México. E se você quiser rever esta ou outra matéria do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora mesmo youtube.com/redetv. Um drone registrou uma mulher bem próxima a 3 orcas na Nova Zelândia. As imagens mostram a mulher nadando tranquilamente. Os animais aparecem e se aproximam. O maior deles acompanha de perto as braçadas, bem abaixo da nadadora. Depois de 2 minutos de diversão, o trio vai embora. Em entrevista, Judy Johnson contou que a princípio ficou com medo das orcas, mas depois acabou aproveitando a companhia inesperada. E olha só essa história, uma proposta de casamento mistura poesia e uma conquista espacial. Isso mesmo, Amanda. A empresa Virgin Galactic chegou ontem pela primeira vez perto da fronteira do espaço num teste para voos futuros com passageiros em órbita da Terra e trouxe de volta uma história de amor. A Virgin Galactic é a empresa do dono das famosas lojas de discos e CDs que fecharam as portas nos últimos anos nas grandes cidades do mundo. Richard Branson se voltou para o espaço e ontem, finalmente, uma aeronave dele conseguiu chegar a uma altitude de 80 quilômetros, no primeiro passo para levar turistas que queiram ver o planeta azul assim inteiro. Richard entregou a um engenheiro um anel de compromisso que voou até o espaço. E com ele, o noivo fez o pedido de casamento romântico. Você é mais bonita por dentro e por fora do que todo o universo cheio de estrelas, disse o pretendente apaixonado. Celebridades de Hollywood já garantiram lugar nos primeiros voos pela bagatela de $250 mil. Mas as viagens ainda não têm data prevista. Está inflacionando o pedido de casamento. E olha, se você perdeu algum momento do Rede TV News ou quiser assistir novamente, basta se inscrever no canal da Rede TV no YouTube. Uma ótima noite para você. Boa noite para você. Até amanhã.